Bom, bem-vindo ao curso de Access, né, que é a continuação do curso de Teoria de Banco de Dados. Quero começar agradecendo você que adquiriu o curso, que acreditou no nosso trabalho. Muito obrigado. Nós vamos agora aprender a desenvolver, a criar o banco de dados, a estrutura de banco de dados. Nós vamos trabalhar, a princípio, baseado na última aula que nós tivemos de Teoria de Banco de Dados, que ela foi disponibilizada gratuitamente no YouTube. Onde nós temos a tabela de clientes com alguns campos. Eu separei os campos monovalorados, os campos multivalorados, os campos compostos e os campos derivados. Um campo que era derivado, tá certo? Então nós vamos fazer nossa primeira tabela baseado naquela tabela. Depois vamos criar outras tabelas também para que nós possamos trabalhar em cima de relacionamento entre tabelas, tá certo? Aliás, a partir daquela tabela nós já vamos ser obrigados a criar no mínimo 3 tabelas. A do próprio cliente, uma para cadastrar os endereços de cada cliente e uma outra para cadastrar os telefones também de cada cliente. Tá? Então, com base naquela videoaula, nós já vamos ter 3 tabelas a serem desenvolvidas, mas depois nós vamos desenvolver outras tabelas também. Bom, estou aqui com o Access aberto, escolhi esse programa como gerenciador de banco de dados para as nossas aulas, porque provavelmente você vai ter ele instalado em sua máquina. Pode ser que você não tenha a mesma versão que eu tenho aqui. Isso também não vem ao caso, tá? Não tem problema. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Eu estou com a tela aberta. Quando eu entro na minha versão do Access, ele me dá essas possibilidades aqui e eu vou escolher um banco de dados em branco, tá? De alguma maneira, na versão que está na sua máquina, também você vai ter como criar um banco de dados em branco. Se você tiver opções de criar com base em algum modelo, esqueça e procure a opção de você criar um em branco, tá? Ou seja, um banco de dados do zero, onde você vai ter total controle. Qual a primeira coisa que o gerenciador vai fazer? Vai me pedir o nome do banco, tá? Você pode dar o nome que você quiser, mas atenção nesse ponto, não dê o nome de uma tabela, não pode ser clientes, produtos. Se você assistiu às videoaulas sobre programação básica utilizando Pascal, você vai ver que no final, se você adquiriu a parte paga, né, que está no Hotmart, você vai ver que no final a gente acessou dados num banco de dados, num arquivo, na verdade, né, num arquivo, e tanto nós gravamos informações ali dentro, como nós lemos informações dali. E nesse caso, como era arquivo, que é uma estrutura bem simples, cada arquivo representava uma tabela. Então tinha um arquivo representando a tabela de clientes e um outro arquivo representando a tabela de produtos, por exemplo. Aqui é diferente, nós já estamos trabalhando com uma estrutura mais robusta, onde em um mesmo arquivo eu tenho todas as informações inerentes ao negócio. Se eu tenho uma loja, no mesmo arquivo eu vou manter as mesmas informações referente a clientes, referente a produtos, referente a vendas, referente a toda a gestão da empresa, tá? Então, por isso que eu não vou chamar o banco de dados de clientes ou de produtos, por exemplo. Eu posso chamar ela de prodígio, posso chamar ela de loja, posso chamar de, sei lá, de dados, por exemplo. Posso chamar, se o meu sistema é de comércio, posso chamar de comércio, tá? Mas nunca de algo específico, como se fosse uma tabela, né? Produtos, clientes, vendas, tá certo? Vou chamar então de prodígio, tá? Prodígio. E vamos criar. Então ele criou aqui a minha tabela, ele criou nesse endereço, no meu caso aqui ele criou em C-Users, Pedro Documents, prodígio ACCDB, que é a nova extensão dos arquivos do tipo Access, tá? Mas ele, em outras versões, na versão que estiver na sua máquina, por exemplo, pode ser que ainda seja FDB, que era a extensão antiga, tá certo? Aqui é a versão 2007-2010 do Access. O que é que vem aqui? Eu tenho aqui a primeira tabela que ele já sugeriu. Eu clico sobre essa tabela aqui e clico em modo de design. Quando eu clico em modo de design, ele pede o nome da tabela, tá certo? A primeira tabela eu vou chamar de clientes, tá? Eu sempre utilizo nomenclatura em caixa alta, né, ou maiúsculas. Então, criei a tabela de clientes, tá? Como eu estou em modo de design, ele vai me permitir que eu crie cada um dos campos da tabela, tá? Toda tabela, pessoal, é bom que tenha um campo que seria a chave primária. Ou seja, é um campo que contém um valor que nunca se repete. Toda tabela tem que ter isso. Geralmente é um campo numérico que começa 1, 2, 3, como se fosse um código. Só que a gente chama de ID. Eu começo os campos com um prefixo que identifica a tabela. Para quê? Para que onde quer que eu leia aquele campo dentro do meu sistema, porque lá no sistema eu vou fazer referência a esses campos, para que lá dentro do sistema
na leitura do campo, eu consiga identificar a qual tabela esse campo pertence. Quando eu digo que esse campo chama-se CLI ID, por exemplo, então eu sei que o nome do campo é ID. Só que eu chamo ele de CLI ID para dizer que ele é o ID de clientes, tá certo? Então, ó, vamos para o próximo campo, CLI nome. Texto curto, eu coloquei aqui. O que é um texto curto no Access? É um texto um texto que cabe até 255 caracteres, tá? Então tem várias coisas aqui já prontas. É texto longo, que aí já cabe números, caracteres, tá? Um número indefinido de caracteres. Tem o texto curto, que nós temos visto agora há pouco, que cabe 255, mas eu ainda posso alterar. Digamos que eu só queira que cabe 35 caracteres. Eu vou lá e altero para 35 caracteres, tá certo? Quando você põe texto longo, você não consegue manipular esse tamanho aqui. Vamos para CLI endereço. Veja que CLI endereço eu não vou poder colocar aqui, tá certo? Seguindo o raciocínio da última videoaula, nós vamos normalizar o endereço. Nós vamos deixar os endereços todos guardados em algum lugar. Como eu já estou prevendo que a minha tabela de endereço, os campos da tabela de endereço vão começar com o prefixo end de endereço, então eu vou colocar aqui end ID e vou explicar por quê, tá? É numérico. Isso aqui é para eu fazer a ligação, ou seja, eu vou ter uma série de endereços com o nome da rua, o nome do bairro, o CEP, a cidade, o estado, e aí eu vou simplesmente colocando, cada endereço lá vai ter um seu código, vai ter um endereço com código 1, endereço com código 2, com o ID 2, né, na verdade, e aí eu venho aqui, ponho o ID número 10, que é para ele saber na tabela de endereço a qual endereço isso aí está vinculado, tá certo? Aí eu vou ter o número, CLI número, que é o número da casa da pessoa, tá? Esse é o número também. Esse aqui é o tipo da informação que o campo aceita, tá? Esse aqui é um tipo número, só que ele é automático, ou seja, ele vai se autonumerar. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o texto curto. Aqui é o número também, porque é o número da casa da pessoa, tá? Aqui é o complemento, seria apartamento, é um texto curto, mas eu vou alterar aqui para 35 caracteres também, ou 20 caracteres já é suficiente. Seria esse apartamento, segundo andar, terceiro andar, casa dos fundos, assim por diante, edícula, né? E vamos colocar o CLI data nascimento. Aí já é um campo de data, tá vendo? Data e hora. Uma vez que eu criei aqui os campos, se nós formos lá dar uma olhada na nossa lista de campos da aula anterior, nós vamos ver que os campos eram esses. Era o nome, o número da casa, o complemento, a data de nascimento. Tudo isso aqui seria substituído por um código que nós fizemos, que está aqui, tá certo? E o telefone que nós vamos fazer agora, e o telefone que nós vamos fazer uma normalização ao contrário, né? Ou seja, ao invés de eu ter uma ligação dessa tabela com a tabela de telefones, é a tabela de telefones que vai se ligar com essa. É por isso que aqui eu não vou fazer referência nenhuma a telefones. Por que ela é ao contrário? Veja só como ela é ao contrário. Veja como eu tenho a normalização da tabela de endereços é uma normalização para cima, ou seja, a tabela de endereços está acima da minha, como se fosse uma hierarquia. Ela está acima da de clientes, ou seja, na tabela de clientes eu consigo ir na tabela de endereços e trazer informação de lá. Agora daqui eu não vou buscar informações do telefone, nem tem porquê, porque na verdade vai ser ao contrário. Os telefones, na tabela de telefone é que eu vou buscar informações aqui, ou seja, eu vou cadastrar o número do telefone e vou de lá, da tabela de telefone, de lá eu vou dizer a que cliente aquele telefone pertence. Você vai entender daqui a pouquinho, tá certo? Vamos salvar então essa tabela, né? Como é que eu vou fazer aqui para salvar? Eu vou clicar em modo de exibição. Ele pede para salvar a tabela. Salvei. Agora estou no modo de exibição. Olha que interessante. No modo de exibição eu consigo inserir informações na tabela. Aqui mesmo. Não preciso criar um programa como eu fiz lá no Pascal, na programação básica, que eu tive que ir no Pascal e criar um programa que alimentava e lia. Tá? Lógico que no final vai ser assim que vai acontecer, mas aqui eu já consigo ver os campos, interagir com ele, testar, fazer testes. Tá? Para efeito de testes, isso aqui é muito importante. Vou criar uma nova tabela. Criar tabela. Criou uma nova tabela. Sugeriu o nome 1 de novo, tá certo? Nós vamos para o modo de design e ele pediu o nome da tabela aqui. Então, vamos colocar primeiro a tabela de endereço, criar a primeira tabela de endereços. Ok. Eu vou aqui na tabela de clientes aqui. Vou ter que fechar aqui a tabela de clientes.
Sim. Vamos aqui renomear. Vamos colocar clientes. Vamos colocar todas as tabelas no plural, tá certo? Vamos para endereços agora. Estou aqui, modo de design, né? End ID, tá? Que vai ser numerado, uma numeração automática também. Cada endereço que eu for inserindo aqui, ele vai dar um ID para ele, tá? O primeiro vai ser o ID 1, o segundo ID 2, como se fosse um código, tá certo? Nunca se repete. Isso aí é para identificar como se fosse a identidade. Você tem uma identidade, ninguém mais tem uma identidade com o mesmo número. A mesma coisa. Um cliente, dois clientes não podem ter o mesmo número de ID, a mesma identidade. Dois endereços também não podem ter a mesma identidade, tá certo? Agora vamos aqui, endereço rua, vamos chamar de logradouro, né? Porque pode ser rua, avenida, travessa, logradouro. É um texto curto aí, vamos colocar 35 caracteres. Endereço município, que é a qual dá para normalizar um pouco mais aqui, fazendo uma tabela de municípios separado, tá? O jeito que daqui ainda vai repetir municípios ainda, tá? Vou fazer mais essa normalização. Endereço CEP, seria o CEP, texto curto aqui, vamos colocar 10 caracteres, acho que já dá, ou 12. E o bairro, bairro, tá? Que é um texto curto também com 35 caracteres. Pronto. Isso aqui já é suficiente para eu ter uma identidade única para cada endereço, tá? Eu não coloquei a cidade, por quê? Porque eu posso ter vários endereços para a mesma cidade, tá? E aí se eu colocar a cidade aqui, eu ia ficar repetindo o nome da cidade direto. Poderia ser que uma hora eu colocasse o nome de um jeito, outra hora de outro, tal. O estado também vai ficar separado, inclusive eu vou normalizar para a cidade, depois vou normalizar para estado, porque eu tenho vários endereços dentro de uma mesma cidade, daí eu tenho várias cidades dentro de um mesmo estado, tá? E depois vários estados dentro do mesmo país. Não vou chegar no nível de país, vou chegar só no nível de estado, tá? Vamos salvar isso aqui, vamos mudar para modo de exibição. Pediu para salvar, já consigo colocar endereços aqui, certo? Depois a gente vai preencher essas tabelas aqui para a gente ir tomando mais conhecimento, tá? Vou criar mais uma tabela agora, que é a tabela municípios, MUN ID. Veja que todos têm ID e a numeração automática, todos eles. MUN nome, que é um texto curto, aqui eu vou colocar 50 caracteres. E aí ficou aí, por enquanto só assim. Depois nós vamos mudar, na endereço também vamos fazer mais uma mudança que você vai entender já já. Nós vamos agora para o modo de exibição, clicar em sim, está aí o MUN e o MUN nome. Vamos criar mais uma, que é o do estado agora. Vamos chamar de UF, né? Unidade Federativa. Então seria UF ID, numeração automática, sigla, do tipo texto curto aqui com 2 caracteres, porque só vai ter 2 mesmo. Aqui seria BA de Bahia, SP de São Paulo e assim por diante. E a descrição. Vamos colocar a descrição também, porque pode ser que em algum lugar do programa a gente precise utilizar essa descrição. Vou para o modo de folha de dados, que é a exibição, né? Ele vai pedir para salvar, salvou, tá ali, bonitinho. O que acontece é o seguinte, ó. Isso aí são todas essas normalizações que eu fiz foi subindo, foi para cima, tá? Ou seja, endereços está acima de clientes, municípios está acima de endereços e UFs está acima de município. Vou alterar isso aqui para estados mesmo, tá? Vai ficar melhor. Vou fechar essa tabela aqui, sim. Vou clicar em renomear estados. Melhor fica no plural. Então, clientes, ó, endereços está acima de clientes, porque eu tenho eu posso ter vários clientes com o mesmo endereço, tá certo? Agora eu posso ter vários endereços pertencentes ao mesmo município, e aí depois eu vou ter vários municípios que pertencem ao mesmo estado. O telefone é o contrário, o telefone vai estar abaixo do cliente, tá? Você vai perceber daqui a pouco. Mas antes de ir para o telefone, vamos fechar essas daqui, vamos salvar. Vamos fechar aqui também, vamos salvar. Eu quero fazer o seguinte, ó. Veja que em clientes, como eu estou subindo, eu faço referência ao endereço, ou seja, qual é o endereço desse cliente, tá? Bom, os endereços vão pertencer a um determinado município. Então, aqui no endereço, nós vamos vir aqui no modo design, eu vou ter que fazer uma ligação com o município também, tá? Do jeito que em clientes eu tenho um campo apontando para o endereço, em endereço eu vou ter que ter um campo apontando para o município. E vai ser o próprio nome lá, MUN ID. É o próprio nome que está lá, é o próprio nome do campo na tabela. Quando você bate o olho nesse aqui, que você vê que ele fugiu do padrão, você já sabe que ele é uma chave estrangeira, ou seja, você sabe que é um campo que está aí para fazer referência a uma outra tabela, tá bom? E como eu já adotei que o nome dele vai ser o mesmo nome que ele tem na tabela onde ele está, onde ele originalmente pertence,
No caso aqui, de olhar aqui, eu sei que pertence à tabela de município, porque começa com MUN. Então, se começa com MUN, ela provavelmente pertence à tabela de municípios, tá? Então, já fiz essa ligação aqui. Vou fechar, primeiro vou salvar, vou fechar. Agora, na de municípios, eu vou ter que fazer a mesma coisa, vou ligar com a tabela de estados. Então, vamos aqui no modo de design. E olha, eu tenho vários municípios que pertencem ao mesmo estado. Então, eu tenho que dizer aqui nessa tabela de município a que estado cada tabela pertence. Então, vamos lá chamar de UF. O nosso nome lá foi UF, né? O nome dos campos lá dentro do estado é UF. Então, UF-ID. Veja que é sempre o ID da tabela em questão, tá bom? Vamos salvar aqui. Vamos fechar. E vamos fechar também essa daqui, já que me interessa mais. Para finalizar a videoaula, agora nós vamos fazer a tabela de normalização do telefone, que é o contrário. Ou seja, na tabela de telefone, como ela vai estar abaixo de clientes, ela que vai fazer referência a clientes. Aqui clientes fez referência a endereço, endereço fez referência a estados, a município, e município fez referência a estados. Agora, eu também sei que eu tenho que ter uma tabela de telefones para que eu tenha vários telefones pertencentes ao mesmo cliente. É isso que nós vamos fazer agora, criar tabela, modo de design, telefones. Na prática, da criação da tabela, a mesma coisa, eu vou chamar de tel ID, que é a numeração automática, e aqui eu vou colocar tel número. Vamos colocar texto curto aqui, vamos colocar com 15 caracteres. E aqui, CLI ID, tá? Para saber a que cliente pertence esse telefone, do tipo número. Pronto, está feito. Vamos salvar e vamos fechar. Bom, então está aí. Infelizmente não dá para organizar ele na ordem hierárquica, tá? Porque ele organiza na ordem alfabética. Então você veja C, E, M, T. Mas você sabe que telefone se relaciona com clientes, clientes se relacionam com endereço, endereços com municípios e municípios com estados. Tá? Na próxima videoaula nós vamos criar dispositivos que evitem que haja inconsistência de dados. O que é uma inconsistência de dados? Para ficar claro aqui, mas a gente vai entrar em maiores detalhes na próxima videoaula, é o seguinte: eu não posso ter, por exemplo, um cliente, vamos abrir a tabela de cliente, e aqui no código do endereço, aqui, por exemplo, eu não posso colocar 500, por exemplo, código do cliente, se eu não tiver na tabela de endereço um endereço identificado por esse código cliente. Se eu tentar fazer isso, ele vai falar assim: o endereço não existe na tabela de endereços. Isso evita que eu tenha órfãos, né? O que é informações, registros órfão? Seria esse camarada aqui não ter um pai para ele. Lembra da hierarquia? Esse aqui está acima dele, então esse aqui seria uma informação pai da informação que está aqui embaixo, tá? Então, se eu não tiver ele aqui, ele não deixa eu fazer, desde que eu faça as referências, desde que eu crie os relacionamentos. Do jeito que está aqui agora, como eu não criei os relacionamentos, ele vai permitir numa boa que eu gere inconsistência no banco de dados. Isso aí não é bom, por isso que existem essa ferramenta que é os relacionamentos, tá? Mas isso aí vai ser assunto para a próxima videoaula. Então, até mais.